1999, 3 estudantes de cinema entraram na floresta de Black Hills, em Maryland, para gravar um documentário sobre uma lenda local. Eles nunca mais foram vistos. Um ano depois, as fitas que eles gravaram foram encontradas e exibidas nos cinemas para o mundo inteiro. Por meses, milhões de pessoas realmente acreditaram que aquela tragédia era real. Não era apenas um marketing genial da internet, era um choque cultural sem precedentes. Todo mundo estava acreditando nessa história. A Bruxa de Blair não inaugurou o gênero found footage, mas ela acabou transformando uma câmera portátil de $35 mil em um fenômeno global de 249 milhões de dólares. Agora, mais de 2 décadas e 2 sequências fracassadas depois, Hollywood decidiu voltar àquelas mesmas matas. O reboot total está oficialmente em desenvolvimento nas mãos da Blumhouse e da Atomic Monster. Mas fica a pergunta aqui que assombra a indústria. Em uma época que o público não cai mais nessas teorias de internet e sabe diferenciar a realidade da ficção em segundos, é possível ressuscitar o pavor do desconhecido ou a gente está prestes a ver uma destruição do horror montado em cima de Bruxa de Blair? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai dissecar o retorno desse filme que redefiniu o horror moderno e os bastidores também inflamados que quase destruíram esse novo projeto antes mesmo da primeira fita rodar. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações, que é muito importante para você ficar de olho aí nas novidades que eu for lançando aqui para vocês. Então já deixa o like aí, não esquece que é muito importante, eu tô de olho, hein? Então, bora pro vídeo. Para entender o porquê a notícia desse novo filme causou tanto barulho e tanta desconfiança, a gente precisa olhar para o histórico de todos esses filmes. O filme original de 1999, dirigido pelo Daniel Myrick e o Eduardo Sanchez, foi um raio que caiu num lugar só, digamos assim. Quando a Artisan Entertainment comprou os direitos e forçou uma sequência no ano seguinte, O Livro das Sombras, A Bruxa de Blair 2, o resultado foi um desastre genérico que abandonou a estética de gravação caseira. Em 2016, o Adam Wingard tentou resgatar a fórmula com uma sequência direta, mas ele acabou entregando um filme de jumpscares previsíveis que amargou tristemente em 38% de aprovação lá no Tomate Estragado. O problema parecia claro. A Bruxa de Blair só funciona quando parece real, de fato. Se parece um filme de estúdio com som bonito, atores bonitos, iluminação perfeita, a magia evapora. Mesmo assim, em abril de 2024, durante a CinemaCon, o Adam Fogelson, o chefe da Lionsgate, subiu no palco para anunciar com orgulho que a empresa fechou um contrato com ninguém menos que o Jason Blum e o James Wan, para reimaginar o clássico para uma nova geração. Para comandar essa missão ingrata, eles escalaram um jovem diretor de 25 anos, o Dylan Clark, que viralizou no YouTube com curtas brilhantes de horror psicológico, como o Portrait of God, com um roteiro assinado pelo Chris Thomas Devlin, que é o mesmo escritor do reboot do Massacre da Serra Elétrica lá de 2022. No papel, parece a combinação perfeita de sangue novo com grandes magnatas do gênero. Mas a grande questão que define o mistério do nosso vídeo hoje é: por que o anúncio dessa nova versão desencadeou uma revolta pública do elenco original e expôs a ferida mais podre de Hollywood? Pensa comigo na ironia. Em 1999, A Bruxa de Blair foi feito na raça. Os diretores deixaram os atores perdidos na floresta por dias, cortando a alimentação deles gradativamente para gerar um cansaço e paranoias reais, se comunicando apenas por GPS e notas escondidas em moinhos. A Heather, o Joshua e o Michael usaram seus nomes verdadeiros no filme. E foi exatamente essa entrega absoluta que permitiu que o estúdio fizesse o mundo inteiro acreditar que eles realmente tinham morrido. Mas quando o filme arrecadou muito dinheiro, o destino dos 3 atores não foi a glória de Hollywood. Enquanto os executivos embolsavam fortunas, o elenco recebeu uma merreca, cerca de $300 mil cada, ao longo de anos de disputas judiciais, enquanto viu seus nomes e rostos reais transformados em propriedade. Por exemplo, a Heather chegou a revelar que ela precisou mudar de nome e que passou anos ouvindo as pessoas lamentando a sua morte na rua, incapaz de desvincular sua imagem do trauma de ter sido a menina do filme da bruxa. Inclusive, ela não conseguia arrumar um emprego, gente, e ela só conseguiu mudar o nome dela em 2020.
Por isso, quando a Lionsgate e a Blumhouse anunciaram o reboot de 2026 sem sequer avisar ou consultar o elenco e os criadores originais, a bomba explodiu. Joshua Leonard foi no Instagram e soltou o verbo, gente. Ele expôs que descobriu tudo junto com o resto do mundo após 25 anos. Fica vendo a galera ganhar dinheiro com o nome dele. Ele chamou a atitude de cruel e de baixa classe. Gente, quem não ficaria puto de ficar sabendo disso, né? Eu ficaria possessa, eu ficaria brava, porque assim, querendo ou não, é um projeto, vamos dizer, é o projeto de vida do cara. E aí vem e faz isso. Quem não fica bravo? Eu ficaria com toda certeza. Mas não parou por aí. O apoio dos fãs foi imediato e avassalador. Os integrantes da equipe original, como o Mike Mannellan e o designer de produção Ben Rock, apoiaram o elenco. O Mannellan apontou no X que o estúdio estava ignorando as próprias pessoas que criaram a história do zero e que tinham planos muito mais interessantes para revitalizar a franquia do que qualquer outro engravatado. A pressão popular foi tão brutal que a Lionsgate teve que voltar atrás para conter o desastre de relações públicas. Em uma reviravolta rara na indústria, o Michael, o Joshua e também os diretores originais, o Daniel e o Eduardo Sanchez, foram oficialmente trazidos para o novo projeto. E aqui eles vão agir como produtores executivos. Gente, querendo ou não, isso foi bom pra galera que trabalhou lá em 1999, né? Pela primeira vez em mais de 20 anos, parece ter uma ponte entre a essência do horror de 1999 e a grande máquina corporativa da Blumhouse. Mas será que isso vai ser o suficiente para salvar o filme em si? E agora a gente chega na parte mais densa. O que justifica o porquê dessa franquia ser tão fascinante e complexa. Para um reboot funcionar no cenário audiovisual atual, ele precisa entender que o medo do público mudou drasticamente de figura. Em 1999, a internet era uma novidade misteriosa. Um site HTML simples dizendo que 3 jovens sumiram era o suficiente para enganar a população. Hoje a gente vive na era dos deepfakes, da inteligência artificial e da saturação de conteúdo. Se um grupo de jovens postar um vídeo assustador no TikTok hoje, a primeira reação do público é procurar o filtro usado para apontar que é uma ação de marketing. É aqui que entra também a questão da escolha do Dylan Clark para a direção. O Clark não é um diretor veterano de estúdios acostumado com efeitos visuais caros. Ele faz parte da geração que cresceu consumindo e criando também aqueles vídeos de horror no YouTube. O seu curta, o Portrait of God, consegue gerar um pavor paralisante usando apenas uma pintura, uma lanterna e o completo silêncio. Em entrevistas, o Clark revelou que o seu primeiro curta-metragem da vida foi feito aos 11 anos de idade, gravado na floresta atrás da sua casa, tentando imitar a Bruxa de Blair. Ele entende a estética da sujeira, do minimalismo e do improviso. Mas agora, qual é a teoria central da história que esse novo filme precisa explorar? Se a gente prestar atenção na história criada pelo Myrick e pelo Sanchez, a bíblia do filme original, a Bruxa de Blair, ou a entidade que habita lá a floresta de Burkesville, ela nunca foi uma velhinha feia de chapéu pontudo. A entidade é uma força anômala e atemporal. A floresta de Black Hills funciona como uma dobra espacial, o que na literatura, por exemplo, do Stephen King, seria chamado de thinning, uma cicatriz na realidade. Dentro daquelas matas, o tempo não flui em linha reta, e é por isso que no filme original os personagens andam em círculos por dias seguidos, mesmo seguindo uma bússola. E também é por isso que eles encontram a casa do Rusty intacta, sendo que ela já tinha sido destruída décadas antes no mundo real. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês já jogaram A Bruxa de Blair? Eu já joguei assim, gente. Eu achei mais assustador ainda, porque eu me senti dentro do jogo e morrendo de medo, e eu nunca consegui completar esse jogo. Eu tô falando sério, eu nunca consegui completar esse jogo. Eu colocava o fone, começava, e eu já começava uma luta mental, tentando não acreditar tanto que eu tô dentro do jogo. Não sei, gente, não sei explicar isso pra vocês. Mas eu me sentia dentro do jogo pelos sons, as coisas. Não sei, nunca consegui terminar e eu sempre tive medo desse jogo. É uma confissão aqui pra vocês. A teoria mais forte para esse reboot de 10 milhões de dólares
com um orçamento considerado modesto e perfeito para o gênero, é que a nova história não deve apagar os eventos de 1999, mas sim mostrar que a floresta continua capturando novas vítimas através de décadas. Imagina uma equipe moderna usando equipamentos de última geração, drones, câmeras de visão noturna, apenas para ver a tecnologia ser gradativamente corrompida pela floresta e forçada a regressar ao estado analógico, onde os drones capturam imagens do passado e os celulares gravam áudios das vítimas de 1999, ainda gritando por socorro entre as árvores. Se a Blumhouse permitir que o Dylan use a metalinguagem, também uma coisa muito presente nesses vídeos de horror caseiro, digamos assim, da paranoia digital, e a paranoia digital moderna, unindo o conhecimento de causa dos criadores originais, esse filme não vai ser apenas um remake genérico, mas a evolução definitiva do terror psicológico e também da questão de espaço confinado. No final das contas, A Bruxa de Blair nunca foi sobre monstros digitais ou sangue jorrando na tela. É sobre o pavor absoluto de perceber que a natureza não se importa com a nossa tecnologia e que a nossa mente é o nosso pior castigo quando as luzes se apagam. Depois de 25 anos de decisões equivocadas, desrespeito com o elenco original e tentativas fracassadas de comercializar o inalcançável, o filme pode estar pela primeira vez em décadas nos trilhos corretos. A união entre o sangue novo do cinema independente com a reparação histórica, querendo ou não, do time de 99, dá um sopro de esperança para que Black Hills ainda tenha algumas histórias aterrorizantes para aparecer. Mas e você? Acha que o novo diretor vai conseguir trazer de volta o pavor visceral do filme original? Ou você acredita que a magia do Found Footage ficou presa lá nos anos 90? Me conta aqui nos comentários a sua teoria, o que você acha desse novo filme que vai chegar. Me conta aí. E se você curtiu esse vídeo sobre A Bruxa de Blair, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para você receber os próximos vídeos. E olha, quer dar aquela força extra aqui no canal? Vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos, dependendo do seu nível aqui no canal, e você ainda assiste tudo em primeira mão. É só clicar aqui no link da descrição. E não sai daí, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. E bom, por hoje é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.